Graça e paz, querido irmão, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é muito bem-vindo a este canal, Movidos por Missões. Este canal foi criado para propagar a palavra de Deus aos quatro cantos desta terra e também falar sobre a causa missionária. Que bom é ter você aqui conosco. Em nome de Jesus Cristo, hoje nós abordaremos uma mensagem extremamente relevante para todos nós, que é a parousia, a volta iminente de Jesus Cristo. Estaremos falando sobre o arrebatamento. É uma série dividida em duas mensagens e hoje é a primeira mensagem dessa série, chamada Ele Vem. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo de número 25, a partir do versículo de número 1, uma parábola, Uma parábola, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vamos orar, nosso amado Deus e Pai. Muito obrigado pela tua santa e poderosa palavra. Que na medida que essa palavra for sendo pregada, o teu temor se multiplique, ó Deus querido, durante este tempo nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Que esta palavra, Senhor, em nome de Jesus, seja clara. Que esta palavra, Senhor, venha esclarecer as nossas dúvidas. O Senhor, que é o Mestre, o Espírito Santo, é convidado neste momento a guiar e direcionar os meus lábios. E por tudo eu te agradeço, pelo perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, nós estamos já no final da vida de Jesus Cristo. E ele começa uma série de sermões ali, proclamando no Monte das Oliveiras. E ele coloca 3 parábolas diferentes: a parábola do servo mau, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, justamente para nos pontuar que o noivo vem. Se demorar, ele vem. E todas as mulheres e todos os homens da face da terra, independente de tribos, línguas, raças e etnias, aqueles que o seguem, devem estar devidamente, continuamente preparados para a sua volta iminente. Todos os crentes, eu e você, constantemente devemos examinar a nossa vida espiritual, tendo em volta que essa vinda de Jesus Cristo será num tempo desconhecido, inesperado. Vejam o que diz aí
o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, 1, capítulo 5, versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Porque, de fato, Jesus vem. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Ele vem vencendo, o rei vem vencendo. O apóstolo Paulo disse em sua epístola aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 20, que há muitas promessas na palavra de Deus, e todas têm em Cristo o sim e o amém. Mas uma das promessas mais gloriosas da parte de Deus é saber que há uma vida eterna. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma vida eterna. O cristão morre fisicamente, mas a morte não é o fim. Jesus Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou. Lembre quando ele disse a Marta, quando Marta estava desesperada, que Lázaro, seu irmão, tinha morrido e Jesus se demorou a ir ao encontro de Lázaro. E ele disse a Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Então há muitas promessas e é lindo ver esses discursos de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo segundo João capítulo 14, já na semana da sua crucificação, ele reuniu os seus discípulos e disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Convém que eu vá e eu vou preparar lugar. E quando eu preparar, eu voltarei. Olha, meu querido irmão, a promessa dele, eu voltarei e levarei vocês para que onde eu estou, vocês estejam também. E Tomé, um de seus discípulos, disse, Senhor, nós não sabemos o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, é ninguém mesmo, irmão. Nenhum brasileiro, nenhum alemão, nenhum português, nenhum italiano, nenhum francês. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, artigo definido, o. Jesus é a verdade, a única verdade e a vida, porque ele venceu a morte. Então, não tem uma outra maneira de ganhar esta vida eterna senão através de Jesus Cristo. Mas ele disse, eu voltarei. O livro histórico de Atos dos Apóstolos, que narra os 30 primeiros anos da igreja primitiva, no seu capítulo 1, diz que Jesus apareceu aos seus discípulos ali, ressurreto, com provas incontestáveis. E quando ele ordenou algumas coisas, e principalmente que eles ficassem em Jerusalém para que do alto fossem revestidos de poder, ele começou a ascender aos céus. E 2 varões de branco se puseram ali ao lado dos discípulos. E o que ele disse? Por que vocês estáis assim, olhando para ele? Vejam, da mesma forma que ele está indo,
Ele voltará. Jesus voltará, meu querido irmão. Ele vem. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. E eu quero dizer para você, em meio a esta pandemia, porque ela é um sinal específico da volta de Jesus Cristo, eu quero te dizer que Ele vai voltar. Eu quero te dizer esta tarde que Ele vai voltar. E talvez você possa pensar, como muitos pensam, mas há muito tempo a gente já escuta isso. Essa história já é velha. Quanto tempo já nos foi vaticinado é profetizado que ele viria e até agora ele não veio. Eu quero te dizer, meu irmão, que a ótica do tempo que olhamos ou o tempo que corremos não é a mesma que o tempo de Deus. E eu quero que você medite aqui comigo o que o apóstolo Pedro diz na sua segunda epístola, capítulo 3, a partir do versículo de número 3. Para você ver como Deus é misericordioso. Ele não retarda a sua promessa com um único objetivo. Olha o que diz o texto. Tendo em conta que antes de tudo, nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que ao longo do tempo houve céus, bem como a terra, ao qual surgiu a água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus retarda a sua promessa, irmãos, é para que os profetas preguem a palavra, é para que as profetas preguem a palavra, é para que os pastores, as pastoras, os missionários preguem a palavra. Os anjos queriam pregar esta palavra, mas não lhes foi permitido. Sabe por quê? Os anjos não têm testemunho de livramento, os anjos não têm testemunho de cura, os anjos não têm testemunho de ver as coisas sobrenaturais do Senhor, e eu e você temos, e a verdade também possuímos, portanto, temos que pregar esta verdade. Proclamar. O Evangelho é querigmático, ele é proclamativo. Querigma, da palavra grega, proclamar. Temos que proclamar. Não há como as pessoas crerem se a verdade não for pregada. Romanos 10:16, Romanos 10:17, desconhecereis. Romanos 10:17 diz que a fé, vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, irmãos, esta parábola aqui das 10 virgens nos mostra, sim, aqui a preocupação em alertar. O próprio Jesus Cristo está dizendo: vigiem. Nós devemos nos preparar e vigiar. A noiva do Senhor, irmãos, precisa retornar às suas bases espirituais. A igreja foi constituída, irmãos, na base de sangue. Todos os apóstolos morreram martirizados. Aliás, uma exceção do apóstolo João,
que foi exilado em Patmos para escrever o livro da Revelação. Mas a igreja não foi criada para viver a teologia da prosperidade. A igreja foi criada para pregar o evangelho, viver em santidade e comunhão com Deus, com os irmãos. E estar sem santidade, e estar sem comunhão pessoal com o Senhor quando Ele voltar, significa ser lançado fora da presença do seu reino. Ah, mas eu não sou perfeito, pastor. Mas eu também não sou. E a Bíblia diz, irmãos, que se Deus olhasse para a terra com olhos de justo juiz, o Salmo 130, ninguém subsistiria. Nem eu, nem você, nem nenhuma autoridade sobre a face da terra, porque somos por demais pecadores. Caiu, se arrepende amargamente, assim como eu faço várias vezes, e volta para o caminho. Então, me diga, pastor, quando é que ele voltará? Para que eu possa me preparar melhor. Já que essa mensagem tem o título Ele Vem, o Senhor está me dizendo que Ele vem, então quando Ele vem, porque eu quero me preparar melhor. Queridos, a Bíblia não diz data, nem tempo, nem hora. E eu não quero ser como os falsos profetas. Eu lembro de Nostradamus, que certa vez disse, de 2000 chegará, a 2000 não passará. Uma matemática corriqueira, de Adão até Abraão são 2000 anos. De Abraão até a Cristo são mais 2000 anos. E de Cristo até a atualidade vamos jogar mais 2000 anos. Então, 2000 chegará e 2000 não passará. Mas nós estamos em 2020. E ele ainda não voltou. Mas o que eu quero de verdade aqui é te dizer que ele vem. E quero te mostrar que os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. E que eu e você devemos vigiar e esperar a volta eminente de Jesus Cristo. A Bíblia, meus irmãos, é um livro histórico. Ela narra com muita propriedade histórias, principalmente a história do reino de Israel, a história de impérios como Alexandre o Grande, o Império Romano. A Bíblia relata histórias, a Bíblia relata profecias, e são sobre essas profecias que eu quero te falar. A Bíblia relata a arqueologia, a parte da arqueologia confirma a própria Bíblia. Todos os povos narrados nas Escrituras têm comprovação arqueológica no museu em Jerusalém. E o que falar daqueles que já tentaram destruir as Escrituras, como o grande imperador Diocleciano, dizendo que ia banir da face da terra as Escrituras? E até hoje, nesta época de pandemia, ela é o livro mais lido no mundo. Quero te falar acerca das profecias ao qual Jesus fala aqui mesmo, neste Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ao qual ele chama de princípio de dores. Mas antes mesmo de entrar nesses sinais, eu quero te dizer um dos maiores sinais da sua volta iminente. Jesus disse, atentai, quando a figueira começar a florescer, eis que o fim dos tempos está próximo. A sua vinda está próxima. E isso aconteceu bem debaixo dos nossos olhos. Altamente vaticinado ou profetizado, não por um profeta oral, mas por um profeta literário que deixou registros, o profeta menor Amós. Olha o que diz Amós, capítulo 9, versículo 14 e 15. Mudarei a sorte do meu povo, reedificarão as cidades assoladas,
e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Não houve povo que mais sofreu na face da terra do que o povo de Israel. Está aí a história para ser comprovada. Foram vendidos como mercadorias. Houve a diáspora. Foram dispersos para todos os lugares do mundo. Mas Deus prometeu que iria trazê-los de volta. E os trouxe diante dos nossos olhos. Em 1948 houve a criação do Estado de Israel. Logo em seguida, várias guerras. Examine a história dessas guerras. Como, por exemplo, a guerra dos seis nações contra Israel. Israel prevaleceu porque Deus disse: colocarei o meu nome nesta cidade e jamais será abalada. Esse é o principal sinal. A figueira começou a brotar. Princípio de dores de parto. O Senhor Jesus está dizendo aqui algo tremendo, algo forte, dando os seus sinais, né? Ele está dizendo que haverá coisas acontecendo. E o que vai acontecer? Vede, a partir do versículo 4 de Mateus 24, que ninguém vos engane. Portanto, virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar em guerras, em rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Se não é o fim, é o quê? É o princípio de dores. Portanto, se levantará nação contra nação. Olha aí, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, epidemias, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio de dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá ao fim. Ah, descansa, pastor. Porque aqui, como diz o versículo 14... esse evangelho será pregado em todo o mundo antes que ele volte. Eu quero dizer a você, irmão, que Deus está fazendo rigorosamente a sua parte. Quem não faz a sua parte de pregar somos nós. No início do século XIX, John Tanner, sozinho, pregando em um trenó, fez uma campanha num frio 30 graus abaixo de zero no Alasca, pregando aos esquimós. Eu e nem você sequer tínhamos nascido, talvez você não tenha ideia dessa informação, mas eu te digo que aonde John Tanner passou, lá há várias igrejas sólidas no meio de um frio abaixo de 30 graus por causa de um homem, por causa de um coração que se predispôs a ir e pregar, por causa de um missionário que se predispôs a ir e pregar a palavra de Deus. Então Deus rigorosamente está cumprindo, realizando o seu trabalho de casa. E nós não temos ideia daquilo que Deus já fez, de quantos povos Deus já atingiu, de quantas tribos Deus já atingiu. Portanto, irmãos, os sinais estão aí e estão se cumprindo. E esses sinais?
de consumação do século não parecem ser tão fenomenais assim, não é mesmo? Porque com a sua inteligência, quem sabe com a sua eloquência, com o seu estudo, você pode me dizer, mas pastor, essas coisas sempre aconteceram. É de fato, sempre aconteceram. Mas a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, o Antigo Testamento, alguns tomos em aramaico e o restante todo em hebraico e o novo todo em grego. Então aqui, meus irmãos, princípio de dores do grego é princípio de dores de parto. Aí sim, a coisa se torna extremamente relevante. Nos faz olhar para uma gestante em seu processo gestativo. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, alguns nascem prematuros, mas vamos caminhar numa gestação normal, de um parto normal. Chegou a hora do parto. A primeira contração, pum, dor. Não. A segunda contração, pum, dor. Não. Aí as contrações aumentam até que por fim a mulher dá à luz. Exatamente esse o propósito do texto. Quando esses eventos se tornarem mais constantes, mais terremotos, mais maremotos, mais epidemias, mais nação contra nação, mais reino contra reino, mais rumores de guerra, mais perseguição. Meus irmãos, no ano de 2019, 82 mil cristãos morreram por causa do Evangelho, só por dizerem que aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Portanto, quando esses eventos se tornarem mais frequentes e intensos, nós saberíamos que os últimos dias de sofrimento da noiva do Senhor sobre a terra e seu arrebatamento está próximo. E é interessante, eu quero despertar você para uma coisa. Se você for observar, você ouve os repórteres falando, essa é a pior catástrofe, esse é o pior maremoto, essa é a pior tsunami. Quantos eventos não ocorreram aí em 2019, irmãos? Na Índia, as águas, no Japão, os terremotos, na Albânia, completamente destruída. A pior catástrofe da Albânia. Sabe o que é isso? A intensificação das dores porque Jesus vem. Ele voltará. Ele prometeu. Ele voltará para pegar a sua igreja e levá-la para as mansões celestiais. Um outro fato importantíssimo, irmãos, está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos de 1 a 3, que falam exatamente sobre uma paz que virá sobre o mundo, e quando muitos falarem paz, paz, virá repentina destruição. Vamos ao texto? 1 Tessalonicenses 5, versículo de 1 a 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes virá repentina destruição, como vem as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Olha aí esta pandemia atingindo a todas as nações. Talvez seja a pior pandemia que o mundo já teve. Em meio a essa pandemia, eu quero te dizer que isso é um dos sinais da vinda do Rei. Ele está voltando. Ele quer que todos cheguem a um arrependimento. É por isso que eu estou aqui pregando para você.
arrependei-vos, porque lhes é chegado o reino de Deus. Houve uma dívida paga. Ele naquela cruz, com o seu sangue vertido, pagou uma dívida que eu e você não poderíamos pagar. Mas ele se fez como oferta, como um sumo sacerdote, suportou todas aquelas dores e disse: está consumado. A dívida foi paga. Meu irmão, como está a sua vida espiritual? Por que você está na igreja? Hoje a igreja está de portas fechadas. E Jesus colocou isso claro para todos nós, porque muitos estão na igreja só por causa de bênçãos. Deus abre portas, Deus fecha portas, como se Deus fosse o nosso empregado, o meu empregado, o seu empregado, mas Ele não é empregado de ninguém. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Não é pelas bênçãos que devemos estar na presença dEle. E se Jesus voltasse hoje, será que estamos ligados mais nas coisas terrenas do que em Jesus e na esperança de sua volta? Devemos nos examinar, pois o Espírito e a noiva dizem: vem. E a sua vinda é certa. Jesus disse: passarão céus e terra, porém as minhas palavras não vão passar. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. E ele virá, irmãos, em um momento rápido. Chama-se arrebatamento. Epístola 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. O apóstolo Paulo diz que é no abrir e no fechar de olhos. Isso é uma unidade indivisível de tempo. O arrebatamento da noiva será veloz, súbito, rápido, do grego átomos. Imagine isso, todos os crentes sendo tirados, desastres simultâneos acontecendo, ocorrendo por todo mundo. Observe o que aconteceu com essas 5 virgens desta parábola, que estavam prudentemente esperando o mestre com as suas lâmpadas cheias de azeite, preparadas, e por isso foram para as bodas do Cordeiro. Já no céu, ali certamente iriam presenciar coisas maravilhosas. Se prepare, meu querido irmão. Nos preparemos, porque Ele vem. E até a próxima mensagem, onde nós falaremos dos 2 eventos simultâneos e das coisas que acontecerão nesta terra e do estado final eterno. Em nome de Jesus, até a próxima mensagem. E que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, poderosamente. Amém. E graças a Deus.